Oiê, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Antunes Company. Bora para mais um vídeo super legal. O tema de hoje é super interessante pra gente aí poder entender melhor sobre a nossa rotina de trabalho, como que ela deveria ser pra gente poder trabalhar de uma maneira melhor. E a dica que eu vou dar hoje pra vocês, né, com esse conteúdo, trazendo esse conteúdo é como parar de perder tempo com alterações. Eu já sofri muito com isso, então agora eu vou contar um pouquinho da minha experiência com vocês e falar algumas dicas pra vocês do que vocês podem fazer pra evitar esse tipo de coisa. Então, antes de começar o vídeo, se você já gostou do tema, não esquece de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal no botão abaixo, de ativar o sininho para quando eu postar um vídeo novo, vocês serem os primeiros a estarem aqui, ver, assistir, interagir. Deixem um comentário também do que vocês acharam do vídeo, do que vocês estão achando dos vídeos do canal. Deixem sugestões também de novos, que eu tô sempre de olho e tô sempre lendo os comentários de vocês. E é isso, antes de começar o vídeo, roda a vinheta. Bom, gente, eu já, como eu disse pra vocês, já passei por essa situação de ter que fazer alterações em certos trabalhos e por que isso acontece, vou explicar pra vocês. Bom, isso acontece porque muitas vezes a gente não entendeu muito bem o briefing ali do cliente, né, que é um documento onde ele fala tudo sobre o projeto, o que você deve ou não fazer. E às vezes também o próprio cliente pode ter esquecido de te falar alguma coisinha, sabe? Algum detalhe que era super necessário para você poder incluir no projeto e entregar realmente o que ele estava desejando. Então a primeira coisa que a gente tem que visualizar nesse cenário, né, é conseguir distinguir qual que é o caso, né? Qual o tipo de erro que aconteceu e por que parte ele aconteceu. Então o certo mesmo é primeiro a gente poder focar nesse erro, descobrir o porquê que ele aconteceu, determinar, né, qual que é esse erro e de quem ele surgiu, né, a partir do que foi pedido ali na alteração. Então, como você vai fazer isso? De acordo ali com a alteração que o seu cliente pedir, né, ele pode pedir de qualquer tipo de trabalho, pode te pedir de identidade visual, de post, depende do tipo de job que você entregou para ele, né, do tipo de projeto que você fez para ele. E aí, se por exemplo, ele pedir para você alterar alguma coisa depois que você já entregou, vou dar um exemplo para ficar mais prático aqui pra gente poder entender. Bom, eu fiz uma identidade visual para uma marca de chocolate. Eles não acharam que a tipografia que eu usei, né, na identidade visual fosse uma tipografia que realmente remetesse à empresa deles, sabe, à marca deles. Eles não se identificaram com aquele tipo de tipografia. E aí, nesse caso, de quem foi o erro? Para descobrir de quem foi o erro, a gente precisaria analisar o briefing, né? Se lá o cliente, né, que é essa marca de chocolate, essa empresa de chocolates, o que que ela disse pra você sobre a tipografia. Ela mencionou que o objetivo da marca dela era algo mais sutil, mais delicado, não tão robusto. Ela te deu essas características, caso contrário, o erro realmente foi da pessoa. Aqui a gente só tá tentando visualizar esse erro, né, de quem errou pra gente poder solucionar o problema mesmo, não que você tenha que reclamar com a pessoa, tipo, não, isso também não. A gente tem que só melhorar, sabe? Tipo, entender o erro e a partir disso melhorar pra não acontecer a mesma coisa nos outros jobs. E por que que é tão ruim fazer várias alterações? Porque se o cliente não pede uma, duas, mas sim 5 alterações, você vai ficar fazendo e não vai receber mais nada mais por isso. E quando a gente percebe que o erro realmente foi do cliente, né, foi da marca que solicitou pra gente, esqueceu de falar algum detalhe, enfim, não disse certinho o que ele queria, infelizmente a gente vai ter que fazer isso, né, se a gente realmente quer entregar o que a pessoa tá desejando, que realmente condiz, né, com aquele projeto, de acordo com os objetivos dele, enfim. Então, a gente vai estar fazendo um trabalho redobrado, sabe? A gente vai estar iniciando de novo essas 5 vezes, né, que foram todas as vezes que ele pediu alterações. Então, o correto mesmo é a gente cobrar uma taxa em cima dessas alterações. E agora eu vou contar um pouquinho das experiências que eu já tive aí, né, de acordo com esse assunto. Bom, já aconteceu de algumas vezes, né? Eu vou falar de uma bem recente, que foi a minha criação de um logotipo. Então, eu criei um logotipo e tudo mais, era de um plano de saúde e tudo mais. E aí, eles me falaram, né, todas as informações ali que eu precisava saber para poder criar, né, o que eles queriam, que no caso era identidade visual. Beleza, comecei a criar e tudo mais, de acordo com o que eles falaram. Tudo que eu vou criando, eu coloco um conceito em cima, sabe? Um objetivo do porquê eu coloquei aqueles elementos, porquê que eu fiz daquela forma.
forma, porque realmente explica, né, do porquê que eu usei cada coisa, enfim, é um detalhe assim que não pode faltar, né, que a gente tem que pensar sempre no objetivo da marca e colocar aquilo no projeto que a gente tá fazendo, então nada mais justo do que eu detalhar cada passo que eu vou fazendo, e isso é muito importante. Então, detalhei, né, as opções que eu enviei para a pessoa, para o meu cliente. Eu fui explicando, né, do porquê que eu fiz isso, do porquê que eu fiz aquilo e tudo mais. E no final das contas, eu tive que refazer várias e várias vezes, porque o cliente estava muito indeciso. Mas, como eu disse, pode acontecer da gente estar errado, sabe? Da gente atropelar algum passo do briefing, da gente esquecer alguma coisa. Enfim, então, vou dar algumas dicas aqui super legais pra gente poder acabar com esse problema de uma vez por todas e eu acabar com isso também, porque não dá mais. Então, uma coisa muito importante é a gente sempre conversar bem com o cliente, né? Perguntar ali do que ele gostaria no projeto, do que ele prefere. Perguntar também o que ele não gostaria, né? Pra gente já saber ali mais ou menos do que pode ou não fazer. E é importante a gente explicar pro cliente também, né? Já que ele não tem esse conhecimento que a gente tem de profissional designer, né? Já que ele não entende muitas vezes do que a gente tá fazendo, da importância, sim, né? Do nosso trabalho, de todo o processo de criação. É importante que a gente explique para ele do porquê que a gente está fazendo tantas perguntas, né? Realmente justificar tudo aquilo que a gente pede. Então, todas as informações que você pedir ao seu cliente que são necessárias para a criação do projeto, tenta dar uma explicada, sabe? Do porquê você tá pedindo aquilo, do porquê é necessário para a criação. E o legal também é a gente montar, sabe, um passo a passo do que a gente deve fazer ali com o cliente. Então, primeiro atender ele, depois fazer, né, esse questionamento ali para entender melhor sobre a empresa, sobre a marca dele, depois criar, né, esse documento que é o briefing e, claro, fazer a entrega, né, do projeto. E uma coisa também que eu sempre gosto de fazer é durante o meu processo criativo e mostrando ali tudo que eu tô fazendo, sabe? Tirando foto do computador mesmo. Não precisa ser muita coisa assim, sabe? Manda uma fotinha assim do que você tá fazendo, de todo o seu passo a passo, pro cliente poder se envolver mesmo ali no projeto e pra ele poder ficar por dentro de tudo que você tá fazendo. E caso ele queira alterar alguma coisa, já vai ser antes de realmente finalizar o projeto, então aí não tem problema. E assim, eu já trouxe um vídeo aqui pro canal, né, de como fazer um briefing, da plataforma que eu uso, mostro pra vocês como que é o meu briefing e como que eu realmente consegui fazer ele, né, de onde que eu tirei aquelas perguntas, enfim. São perguntas que foram surgindo com os projetos mesmo, sabe? Eu fazendo os projetos, vinha aquelas dúvidas, né, do que eu poderia perguntar para o meu cliente para me ajudar ali em alguma criação que eu tava com dificuldade. E aí eu já vi que era um questionamento bom para poder perguntar ali no documento, né, nesse documento que é o briefing. Então, são esses questionamentos, sabe, durante alguma criação que a gente tá fazendo que surgem que a gente deve colocar no briefing pra gente poder não ter dificuldade, não saber o que fazer, sabe, nesses tópicos, assim, vamos dizer. E é legal também a gente ir mandando, né, as partes do processo que a gente for fazendo ali da criação, né, daquele projeto pro cliente. É importante a gente tá mandando ali todo passo a passo, porque ele vai te falar o que ele acharia legal, sabe, as suas ideias mesmo. Então, nesse momento, são as suas ideias que você vai estar mostrando pra ele, né? Suas ideias iniciais, e ele vai dizer se tá próximo do que ele realmente quer ou se tá bem distante. E aí você já vai conseguir seguir uma linha ali, de acordo com o objetivo que realmente, né, tenha relação com o que ele quer. E sobre o briefing, existem vários, assim, sites, vídeos mesmo, que explicam, né, sobre como criar um briefing bom realmente. Então, assim, existem várias maneiras de se criar e de diversos tipos. O vídeo que eu tenho aqui no meu canal é de como eu faço, mas se por acaso vocês não se identificarem, tem outros vídeos e sites que vocês podem procurar para poder ter, né, outras referências de como fazer e como criar realmente de acordo com o que vocês acham que faz mais sentido para vocês. E puxando um pouquinho ali do assunto que eu falei no vídeo anterior que eu postei aqui pra vocês no canal, né, sobre como fazer um modelo de contrato e tudo mais, puxando o gancho, essa é uma informação muito importante, sabe, pra gente colocar no contrato, das alterações, né, desse nosso assunto que a gente tá falando aqui. Então, é importante a gente mencionar no contrato quantas alterações devem ser feitas antes de incluir aquela taxa que eu disse que é necessário, né, pra gente poder realmente ter um fluxo melhor de trabalho e não ter, né, essas alterações excessivas. Então, colocar um número ali específico que você acha que realmente seja o correto para poder ter como alterações assim que o cliente pode pedir, e depois desse número limite, ele vai ter que pagar essa taxa, né, caso ele ainda queira alguma alteração. E por que é importante a gente colocar no contrato? Porque caso ele peça muitas alterações e você queira cobrar depois,
não vai rolar, não vai acontecer, porque não era uma coisa que estava ali escrita realmente no contrato. Então, quando a gente faz um contrato, tudo que deve ser feito tá escrito lá. Então, é importante vocês colocarem essa taxa, tá? Bem sinalizada ali, pra não ter erro depois de vocês solicitarem, porque realmente foi uma coisa que já foi pedida antes, né? Nesse contrato, nesse documento. Às vezes pode acontecer de um cliente específico te pedir muitas alterações, não parar de te pedir alteração. E aí, não só nesse projeto que ele tá pedindo tanta alteração, em um outro que ele solicitou pra você também, ele tá pedindo muita alteração, sempre pede muita. É necessário a gente ver se realmente vale a pena, né, continuar atendendo aquele cliente, porque muitas vezes vão ter pessoas que não entendem mesmo, que não fazem questão, sabe, de saber do quanto que isso é um retrabalho, né, para os designers, pra gente. Então, é importante a gente avaliar se realmente vale a pena ter toda essa dor de cabeça só por causa de muitas alterações, sendo que tem clientes que são assim mesmo, né, que não aceitam a nossa forma de trabalho. Então, assim, as informações mais importantes que eu dei aqui nesse vídeo, que a gente tem que se atentar e que a gente tem que realmente levar em consideração para evitar esse tipo de alterações excessivas fazer um contrato e colocar um tópico específico falando sobre essas alterações, caso o cliente peça, cedendo ali o limite que a gente colocou para ele poder pedir alteração realmente, que ele tenha ali o direito. Depois desse limite, a gente cobra uma taxa ali em cima do valor do projeto, tá bom? Essa taxa aí vocês vão ver que é muito assim, depende muito, sabe, do projeto, depende de vocês mesmo, então eu indico que vocês deem uma pesquisada para ver o que faz mais sentido. Ou até mesmo faça ali uma medida, assim, do que você faz de todo o seu processo nesse trabalho, nesse job, pra você ver quantas horas ali, mais ou menos, vão ser dedicadas pra poder fazer aquele tipo de alteração, sabe? Então, faz uma continha aí que vai dar tudo certo e você vai conseguir chegar em um valor de taxa ótimo. Outra coisa importante também é a gente sempre estar ali em constante conversa com o cliente para poder entender melhor sobre os objetivos dele diante daquele projeto e a gente poder realmente fazer algo que supere as expectativas dele, que esteja dentro do que ele estava imaginando, do que ele realmente deseja, né? E também, claro, é bem importante a gente sempre, de acordo com o tempo aí, desenvolver melhor os nossos trabalhos para poder evitar esse tipo de coisa, né? Porque muitas vezes é culpa nossa mesmo, tipo, não tô colocando uma culpa necessariamente em alguém, mas é importante a gente entender sim que às vezes é culpa nossa mesmo e que a gente tem que melhorar, então é importante a gente assumir esse erro para poder não fazer mais das próximas vezes e lá no futuro vocês vão ver que é bem incomum, né, esse tipo de coisa acontecer, porque a gente já vai estar mais profissional. E é isso, avaliar, fazer um bom briefing, pedir todas as informações necessárias para poder fazer a criação do projeto de uma maneira realmente eficiente, para evitar esse tipo de coisa, e vai dar tudo certo, vocês vão ver, e vocês vão acabar fazendo projetos melhores e que não tenham esse tipo de problema. Então, espero ter ajudado vocês com esse vídeo, com essas dicas. Tentei fazer um vídeo bem interativo, né, deixando as frases assim pra vocês poderem interagir melhor no vídeo, pra não ficar um vídeo assim muito parado. Então, espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo, desse tema também, que é super importante. Levem as minhas dicas em consideração, que vocês com certeza aí vão conseguir melhorar, né, nesse fator de alterações, que é algo que desgasta muito, né, falando por experiência própria. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E não se esqueçam de me acompanhar lá no meu Instagram, porque eu sempre tô bem ativa postando a minha rotina pra vocês e tudo mais. Então aproveita e me segue aí, tá passando na tela agora. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!